Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um 5 minutos antes da audiência. Faltando ali poucos instantes para a audiência iniciar. O reclamante disse que tinha 3 testemunhas a apresentar. Quando chega no momento de entrar na sala de audiência, nenhuma dessas testemunhas veio. E aí, o que fazer? Chorar? Se desesperar? Tem alguma saída? Eu consigo adiar essa audiência para que eu consiga trazer essas testemunhas em um outro momento? A resposta é depende. Depende de quê? De alguns fatores. A primeira coisa a ser observada é qual é o rito que o processo está seguindo. Se for o rito sumaríssimo, a CLT vai dizer que eu preciso comprovar que eu notifiquei essa testemunha para comparecer à audiência. Eu gosto de lembrar sempre, a CLT, diferente do processo civil, eu não preciso juntar o rol de testemunhas. E existe um porquê. Eu não junto esse rol de testemunhas para que não haja nenhum tipo de coação sobre as testemunhas. Então, na relação de trabalho, às vezes nós temos uma relação de hierarquia e aí, às vezes, tem uma dificuldade na produção dessa prova testemunhal. Então, esse rol que é previsto no CPC, na CLT ele não vai se aplicar. Eu vou levar as minhas testemunhas independente de notificação. Mas se o processo tramitar no rito sumaríssimo, primeiro, o rito sumaríssimo é aquele até 40 salários mínimos. Eu só posso levar nele até 2 testemunhas. Só que se essas testemunhas não comparecerem, eu tenho que fazer prova de que elas foram notificadas. Antigamente, utilizava-se a questão da carta convite. Então você protocolava a petição inicial, já saía a data da audiência, você imprimia um documento informando o local, a data em que a audiência iria se realizar e pedia para o seu cliente pedir para a testemunha assinar, confirmando assim que foi convidada. Esse artifício ainda pode ser utilizado? Pode, mas hoje nós temos outras ferramentas tecnológicas. A lei apenas fala que nós precisamos comprovar que convidamos, não diz qual é o formato dessa prova. Então, a carta convite, hoje, ela durante muito tempo foi colocada como se fosse obrigatória. Ela não é obrigatória, é um meio que pode ser utilizado. Mas hoje, com as novas tecnologias, você pode juntar uma conversa de WhatsApp. Você mostra lá que efetivamente convidou aquela pessoa para testemunhar e que ela não compareceu. Agora eu digo sempre, cuidado com o que essa conversa de WhatsApp pode mostrar. Então, muito cuidado com, às vezes os clientes acabam usando um tipo de linguagem que não é muito apropriada. Beleza. De outro lado, se o processo estiver no rito ordinário, que é aquele acima de 40 salários mínimos, eu posso levar até 3 testemunhas. Nesse caso, se ela não comparecer, o que eu tenho que informar na sala de audiência é apenas que eu convidei, mas a testemunha não compareceu. Aí o juiz, doutor, o senhor tem prova disso? Você vai contra-argumentar dizendo, excelência, o processo está no rito ordinário, assim com base no artigo 825 da CLT, anotem, artigo 825 da CLT, ele não fala que eu tenho que comprovar. Ele apenas diz que eu tenho que informar que eu convidei a testemunha. Então, eu não preciso comprovar, não preciso juntar uma carta convite, não preciso juntar uma conversa de WhatsApp ou qualquer outro meio que eu comprove que efetivamente eu convidei aquela testemunha. O que você vai fazer, na maior parte das vezes, é informar o nome completo dessa testemunha, bem como o seu respectivo endereço e CPF. E aí, o juiz vai determinar que um oficial de justiça vá até essa testemunha, faça a sua notificação para ela comparecer na próxima data que for redesignada a audiência, beleza? Então, muita atenção com isso. E eu digo sempre, né, a testemunha, você precisa conversar com ela. Eu já vi muitas pessoas quererem levar algumas testemunhas que não estavam dispostas, não queriam depor, mas que receberam a visita do oficial de justiça, assim terão que comparecer, mas quando chega lá, às vezes, no momento de raiva, acabam não respondendo de forma genérica, que não conhece os fatos, que não tem conhecimento sobre aquela situação específica, o que pode se prejudicar se for comprovado que ela sabe que ela não está dizendo a verdade, né? Mas enfim, são os riscos, os ônus de acordo com cada processo. Meus amigos, gostaram da nossa dica de hoje? Se sim, curte, comenta aqui, compartilha com os teus amigos da Seara Trabalhista e até o nosso próximo vídeo de 5 minutos antes da audiência.